A paz do Senhor, igreja, quero saudar a amada igreja com muita alegria nessa noite, apesar da distância, mas esse veículo ele nos deixa bem pertinho, amém, meus irmãos? Quero pedir desculpa porque ontem eu não consegui enviar o pão diário, mas tem alguma estratégia que o Senhor já colocou no meu coração, eu espero que daqui para frente vocês vão conseguir receber a mensagem do Senhor, amém, irmãos? Nessa noite, irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração, porque já alcançou o meu coração, e ela está em João, capítulo 21. O tema dessa mensagem é: não limite o seu campo de visão. Não limite, não estreite o seu campo de visão. Não permita que nada tire a sua visão ampla daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso nós vamos ler João 21, a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: Vou pescar. Disse-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 peixes. E, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias.
Quando, porém, fores velhos, estenderás a mão, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, muito obrigado, Deus, por essa santa e gloriosa palavra, Deus. Fala ao meu coração, fala à minha mente, me encha, meu Deus, com o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. De igual forma, os meus irmãos aqui ouvindo, ó Deus, que o Senhor possa abrir os seus ouvidos espirituais para que eles possam entender a mensagem que o Senhor já colocou em meu coração. Assim eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, nós estamos diante de um grande fato, né? É a ressurreição do Senhor. Quando os seus discípulos já não mais acreditavam, não mais criam que Jesus poderia ressurgir, amém? Eles já tinham voltado para as suas atividades habituais. Eles já tinham esquecido de quem era o mestre, daquilo que o mestre havia falado no seu coração, e eles já estavam voltando às suas atividades. Certamente eles estavam com muito medo porque a perseguição continuava sobre os cristãos da época. E então eles estavam cheios de medo, e a única opção que eles tinham, porque talvez poderiam morrer de fome, era voltar às suas atividades. Eu não sei se algo hoje na sua vida está te levando a esquecer o Senhor, aquilo que o Senhor já tem prometido para a sua vida. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei quais são as suas preocupações, eu não sei como é que está a sua visão nesse tempo, né? Eu não sei se ela está apenas focada nas dificuldades, nos problemas, ou ela está aberta para ver, inclusive, o que Deus tem feito em sua vida e na vida daqueles que estão em sua volta, na vida da sua família. Pedro, ele tinha esquecido, mas que você nessa noite, você não se esqueça que Deus está vivo, Jesus Cristo está vivo e reina, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a gente continua nessa leitura, a gente observa que não só Pedro, ele mudou a sua ideia, assim como também os demais discípulos, porque Pedro disse, vou pescar, e os demais discípulos, vou contigo. Irmãos, tem muita gente indo na onda. Tem muita gente se esquecendo do Senhor e indo na onda daqueles que já esqueceram do Senhor. Precisamos despertar, irmãos, e acordar esses irmãos que estão tentando seguir por um outro caminho. E dizer, olha, Jesus está vivo, Jesus está te observando. Amém? Vamos dar um alerta àqueles que estão desviando o caminho do Senhor. Amém, irmão? Mas muito bem. A gente percebe que eles estavam pescando, e alguns deles olharam para a praia, né? E viram algum homem lá na beira da praia. A pesca tinha sido péssima, não pegaram nada. E de repente um homem lá da praia diz para eles assim, ei, vocês têm algo aí no barco? E eles dizem assim, não pescamos nada. Não pescaram nada. Nem a autoridade que o Senhor Jesus tinha passado para eles utilizaram da autoridade, né, da ordem ao mar. Amém, irmãos? Às vezes nós estamos tão atribulados, estamos esquecendo da autoridade que o Senhor colocou para mim e para você. Estamos esquecidos. Parece que estamos vivendo o mundo da forma como o mundo tem se apresentado, só que nós não somos desse mundo, nós somos seres celestiais, amém, irmão? Nós somos seres celestiais. A nossa mente não pode estar presa nas coisas terrenas, mas sim na palavra de Deus, naquilo que Ele tem preparado para mim e para você, amém? E Jesus pergunta aos discípulos, não pegamos nada. Aí Jesus diz assim para ele, olha, lança a rede à direita. E assim eles fazem por obediência, mas isso já deu um alerta. Opa, lança a rede para a direita. Isso me lembra alguém. E João se levanta e fala, Pedro, é Jesus. E Pedro, quando percebe que é Jesus, Pedro, ele cinge seus lombos, ele bota suas vestimentas e pula no mar, se escondendo de Jesus. Aí isso me chamou a atenção, isso é uma revelação da parte do Senhor para mim e para você. Se a gente for olhar Pedro, durante os fatos do período em que Jesus estava sendo levado para a crucificação, Jesus disse para Pedro, tu me negarás 3 vezes ainda essa noite. E Pedro, não, Senhor, não vou te negar. Mas a gente observa que o fato aconteceu literalmente. Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes. Logo depois, Jesus é crucificado, Jesus é morto. E a gente sabe como é que ficou o coração de Pedro, né?
Várias pessoas, vem cá, esse é um deles. E Pedro, não, não sou não, não, não sou não. E com medo e fugindo, não é verdade? Mas havia um peso dentro do coração de Pedro, porque ele sabia que ele tinha negligenciado o Senhor. Quantas pessoas têm vivido nessa época, conhecem a palavra de Deus, mas têm negligenciado a palavra do Senhor, porque simplesmente ele quer fazer aquilo que o seu coração diz para que ele faça. Ele não está ligado na palavra de Deus, que diz para ser obediente à sua palavra. Ele não está ligado, ele apenas a situação, o mundo, as dificuldades têm aparecido, os problemas, mas ele quer fazer aquilo que está dentro do seu coração. Com certeza terá a mesma reação que Pedro um dia teve. Arrependimento, achar que o Senhor não quer mais saber dele, não é verdade? Mas nós vamos ver no decorrer dessa história, no decorrer desse texto, que o Senhor, Ele te ama, Ele me ama, Ele quer o melhor para mim e para você. Então eles reconhecem que Pedro mergulha na água, no mar, se veste, mergulha, e os demais discípulos, né, já com o barco cheio, porque era muito peixe que eles conseguiram pegar quando lançaram a rede para a direita. Então eles pegaram muitos peixes, se aproximaram da beira-mar, e ali Jesus já tinha preparado para eles, né? Já tinha uma lenha, já tinha uma brasa, já tinha peixe, tinha pães. Se os discípulos não tivessem pego nenhum peixe, literalmente já havia para ele o alimento na beira-mar. Quero declarar para você, o Senhor tem um alimento preparado para mim e para você. O Senhor tem o melhor para mim e para você. Só precisamos acordar e despertar e olhar para esse Deus, porque Ele nunca nos deixará faltar o pão de cada dia em nossas mesas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho vivido experiências, não que na minha casa tenha faltado pão, mas mesa de algumas pessoas, de alguns irmãos que começou a faltar, mas Deus não permitiu que faltasse, porque o mantimento chegou à sua casa. Esse é o Deus que eu conheço, esse é o Deus que nós estamos falando nessa noite para você, porque hoje eu conheço esse Deus, eu conheço o poder dele, eu entendo o poder do Senhor. E a brasa estava feita, e o Senhor assim, ele começou ali, né, a queimar um peixe e tal, e depois, vem cá, e cadê os peixes que você trouxeram? Tem alguns peixes que a gente possa aqui inserir para melhorar isso aqui? O milagre já tinha sido feito, irmãos. Porque já tinha peixe, já tinha pão. Deus quer fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Amém? Só precisamos ter confiança no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados irmãos? E assim chegou mais peixe. E aí o Senhor Jesus, ele vai celebrar mais uma vez uma ceia para os seus discípulos. Ele nos ama. Ele nos ama tanto que ainda vem nos servir mais uma vez, só que agora ressurreto, irmão. Olha o milagre. Amém? Isso não é historinha, não, isso é verdade. Eu creio, você precisa também crer. Eu já disse para os irmãos que eu ilustro, parece que eu fico vendo ali todos esses fatos acontecendo literalmente. Isso enche meu coração de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse momento, quando Pedro ele coloca as suas vestes ainda em cima do barco e pula, a vergonha. A vergonha, porque um dia ele havia negado o Senhor 3 vezes. Ele negou o Senhor 3 vezes. 3 vezes, preste bem atenção, 3 vezes. Então ele se envergonhou por causa do pecado. Mas Deus ele quer apagar todos os nossos pecados. Deus quer nos transformar, Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos alimentar, Deus quer nos encher de ânimo. O Senhor Jesus, Ele quer fazer grandes coisas na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Então eles comem, eles ceiam, né? Já tinha peixe, já tinha um pão na beira-mar, e Jesus chama ele e trazem mais peixes. Já falei que olha, essa pesca ela rendeu 153 grandes peixes. Meu irmão, é uma pesca maravilhosa. O Senhor quer que nós tenhamos uma pesca maravilhosa ainda nesses tempos. O Senhor Jesus diz que Ele nos faria pescadores de almas, pescadores de homens. Eu não sei quantas almas você já alcançou para o Senhor Jesus. Eu não sei quantas almas você já alcançou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele quer que façamos grandes pescas. Amém?
Então ele ceou e ali ele se manifestou aos seus discípulos, né? Ressurreto. E os discípulos tiveram mais uma vez comunhão com o Senhor. Puderam lembrar daquele grande amor, começaram a entender a missão novamente, porque o que Jesus estava fazendo era só cumprimento daquilo que ele já havia falado, que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Amém? Muitos não têm crido que Jesus vai voltar. Ele disse que ele está preparando moradas para mim e para você. E o dia que tudo estiver pronto, ele estará voltando para nos receber. Amém? Alguns serão arrebatados, né? Outros serão levados, alguns serão arrebatados, outros serão ressuscitados, amém? Quando tudo estiver preparado, amém? Irmãos, e precisamos crer nessa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15, começa agora o perdão de Pedro, irmãos. É muito fabuloso, é uma revelação muito grande, pois diz assim no versículo 15: depois de terem comido, perguntou Jesus: Simão Pedro, Simão filho de João. O Senhor Jesus, ele queria que Pedro entendesse que ele estava falando com ele, filho de João. Simão Pedro, filho de João. Não podia ser Simão Pedro, filho de Joaquim, é Simão Pedro, filho de João. E hoje ele está falando: Carlos, filho de Severino, tu me amas? Eu te amo, Senhor. E está falando para você também, está falando, chamando você pelo seu nome: tu me amas? E qual é a resposta que você tem para o Senhor, irmão? Qual é a resposta que você vai dar para Ele? Ele vai te chamar pelo seu nome, ainda vai dizer o nome do seu Pai, para que não haja dúvidas. Amém? E aqui começa agora o perdão de Pedro, aqui começa a visão de Pedro ser restabelecida, ser restaurada, ser nutrida, ser fortalecida, amém? Porque Jesus, ele vai indagar Pedro, meu irmão, por 3 vezes. 3 vezes Pedro negou ao Senhor. 3 vezes Pedro agora, ele confessa que ama o Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. Esse entristecimento, eu quero dizer que houve um arrependimento no coração de Pedro muito grande. Porque um dia ele lembrou, ele estava se lembrando que um dia ele disse: Senhor, eu nunca vou te negar, Senhor, eu estarei contigo até o final, Senhor, eu vou caminhar contigo. E é nesse exato momento, essa 3ª vez, é que ele lembra daquilo que ele disse um dia para o Senhor, que nunca o negaria, e negou. E aqui nesse exato momento, esse entristecimento, eu digo a você que foi um arrependimento muito profundo dentro da alma de Pedro, e Jesus ele viu, porque Jesus ele nos conhece, Jesus conhece o meu interior e o seu interior ele conhece. E ali Pedro foi transformado, Pedro foi fortalecido, Pedro ele viu que Jesus o amava também, porque Jesus, além de amar, ele ainda deu missão para Pedro, porque ele confiava em Pedro, ele confia em mim, ele confia em você. Muitos têm esquecido, irmão, o papel, muitos têm esquecido aquilo que o Senhor Deus, ele disse que nós deveríamos fazer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tem muito achando só porque está salvo, para mim está de bom tamanho, estou satisfeito, eu estou andando na presença do Senhor, mas aquilo que o Senhor colocou no meu coração e no seu coração não pode parar por aí. Tem que avançar, tem que crescer, irmão. Você precisa entender que a sua visão ela precisa ser ampliada. A sua visão não pode ser restrita, não pode, ela tem que ampliar, ela tem que ser macro, você tem que enxergar o poder de Deus sobre a sua vida, porque Ele diz que você faria coisas maiores do que Ele, meu amado irmão. Precisamos ter a convicção dessa palavra, precisamos ter a convicção que o Senhor tem o melhor para mim, o Senhor quer que eu faça coisas grandes, maiores do que Ele fez. É preciso que eu me revista da fé no Senhor. Eu preciso me revestir da fé. Eu preciso crer que eu não sou desse mundo. Eu preciso crer que eu
Sou do mundo celestial, eu pertenço aos céus, eu não pertenço a esse mundo. Então eu tenho um grande trabalho, eu tenho uma grande missão a ser realizada. Eu não posso permitir que as coisas passadas ofusquem o meu campo de visão. Eu preciso entender que as coisas passadas não podem me paralisar. Eu tenho que continuar na direção do Senhor, para o alvo que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso ter disposição, eu preciso ter ânimo. Eu preciso me apresentar para a obra, eu tenho que estar disponível, eu não posso ser daquele que diga, não, eu vou, aí quando for no dia seguinte eu dou uma desculpa. Não podemos viver de desculpas para o Senhor, não podemos. O Senhor me conhece, o Senhor te conhece. Louvado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Precisamos ter essa certeza que Ele nos conhece muito bem. Amém? O salmista vai dizer que Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece antes das palavras serem formadas nos nossos lábios, antes das palavras serem lançadas, Ele já sabe de tudo. Ele conhece o nosso deitar, o nosso... Meu irmão, não há profundeza, não há longitude, não há profundo, não há. O Senhor, Ele nos conhece de forma absoluta, Ele nos conhece pelo nome. Zaqueu, desce daí, que hoje eu quero repousar contigo em tua casa. Zaqueu. Eu gosto muito de conjecturar situações. Quando que Zaqueu poderia imaginar que o Senhor ia lhe chamar pelo nome? Quando? Ele nos conhece, irmão, Ele nos conhece. Amém? Agora também tem algo aqui muito profundo aqui, que também me chamou muito a atenção. No versículo 18, quando ele diz assim, ó, em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Amados irmãos, hoje, aqui, nesse versículo, literalmente, porque assim diz a palavra de Deus, está escrito assim, olha, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Na velhice. Ia ficar velho, mas ele ia perder todos os seus sentidos, né? E alguém ia levar, Pedro, vamos aqui que tu serás crucificado. E assim Pedro iria, assim como os demais discípulos, amém, irmãos? Mas isso aqui chama a atenção para mim e para você do seguinte fato. E é bom que você esteja atento ao que eu vou falar nessa noite. Hoje eu e você gozamos de saúde, a nossa mente está sadia, nós podemos nos locomover, nós pensamos e nós agimos conforme os nossos pensamentos, amém? Até porque nós sabemos que um dia vamos dar conta das nossas ações diante do Senhor, nós vamos prestar conta. Não pense em você que aquilo que você fizer ficará impune, você vai ter que dar conta ao Senhor, amém? Vamos dar conta a Ele. Mas o que me chama a atenção é que hoje nós temos todas as nossas faculdades, né? Tudo funcionando perfeitamente, só que nós temos feito escolhas erradas, nós não temos feito escolhas conforme diz a palavra de Deus, conforme tem nos exortado. Nós temos escolhido viver as nossas vontades. Mas só que vai chegar um dia, só que antes desse dia eu preciso entender que eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Porque hoje eu gosto de saúde, eu tenho liberdade para ir e para vir. Mas vai chegar um dia que eu não vou gozar das minhas faculdades plenas, eu não vou. A velhice vai me alcançar. Eu tenho certeza disso. Eu sei que vou precisar de contar com outras pessoas. Eu sei que vai ser assim como ele falou para Pedro, eu vou apontar banheiro, me leva ao banheiro. As pessoas vão entender, ele quer ir no banheiro. Ou então eu vou tentar saltar o cinto da minha calça, do meu short, da minha bermuda. Ele quer ir ao banheiro, que eu não tenho mais força. Então, eu preciso entender que eu preciso realizar, eu preciso ser participante da obra do Senhor enquanto eu gozo do meu vigor físico, amém, irmãos? Enquanto eu gozo do meu vigor físico. Isso é um alerta para você, é um alerta para mim. Precisamos aproveitar esse momento em que nós estamos,
cheio de gás, cheio de vitalidade, amém, irmãos? E fazermos aquilo que está proposto, aquilo que já foi proposto através do Senhor para mim e para você, amém? Precisamos permanecer firmes, não precisamos permitir que nada restrinja a nossa visão do propósito do Senhor para a minha vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, mas esta noite, ó Deus, quero te glorificar, bendizer o teu santo nome, declarar que te amo, ó Deus, que o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é o Deus da minha família, o Senhor é o Deus da minha casa, Senhor. É o Deus do meu povo, é o Deus da minha igreja, Senhor Deus. Continua comigo, continua com o teu povo, ó Deus. Coloca, Deus, o entendimento em nossas mentes, ó Deus, para que nós possamos dar prosseguimento naquilo que o Seu dia já colocou, Paizinho querido, em nome de Jesus. Não permita que nada venha ofuscar, nada venha escurecer a minha visão para que eu não enxergue mais a Ti, ó Deus. Não permita, ó Deus, que os meus pecados que já se passaram venham ofuscar, ó Deus, venham ofuscar aquilo que o Senhor já tem preparado, ó Deus, para o Teu povo e para a Tua igreja, Senhor Deus. Assim eu te oro, Pai querido, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos para o Senhor, irmãos, que nós vamos dar bênção apostólica. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a sua morte na cruz é o nosso resgate, aquele sangue remidor, é o sangue que nos coloca mais alvo do que a neve diante do Senhor, mais puro do que a neve. O Senhor, diz a palavra de Deus, que Deus não vai olhar nenhum pecado em nós por causa desse sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Cordeiro perfeito, Cordeiro sem mácula. Senhor Deus, muito obrigado por tão grande sacrifício. E que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua igreja, que toda a sua igreja diga junto comigo: amém. Uma boa semana. Dê um abraço no seu irmão, dê um abraço na sua parentela e descanse no Senhor. Amém. Regozije em nome de Jesus. Amém.